Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes e internautas, está começando agora mais um giro semanal para você e estamos trazendo as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 31 de maio e 4 de junho. Para comentar, estamos aqui recebendo com muito prazer a presença dos diretores Vinícius Camargo. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Opa, tudo bom. E também estamos aqui com o diretor Roberto Santos. Tudo bem, Roberto? Rosa, tudo bom. Apesar da pandemia, apesar disso tudo, vamos indo, Rosa. Sim, vamos em frente. Estamos, então, com o Giro Semanal. No dia 31, publicamos balanço sobre as manifestações que invadiram o Brasil no sábado, dia 29, pelo Fora Bolsonaro. O Sindipetro RJ promoveu o ponto de encontro da categoria com balão e bandeiras em solidariedade à greve dos empregados da Petrobras Biocombustíveis. A passeata saiu do Monumento ao Zumbi e passou pela Avenida Passos, em frente à sede do sindicato, que também exibia a faixa em defesa da PBio, que está sendo privatizado em processo aberto no ano passado. O 29N marcou o descontentamento do povo brasileiro que foi às ruas contra as ações fascistas de Bolsonaro, que se acumulam a cada dia desde o início desse desgoverno, né, Vinícius? Isso, foi uma movimentação bastante importante do ponto de vista político, né, que demonstrou que a maioria da população está contrária ao governo, né, porque o governo estava muito livre nas ruas, fazendo seus atos, até com financiamento público, né, nas viagens aí do presidente e de sua trupe, né, e a gente teve uma movimentação nacional bastante grande, né, demonstrando aí que nós estamos em pandemia e teria um potencial bastante superior. Só que eu estive nesse ato, né, e vi o cuidado das pessoas, todo mundo de máscara, né? Eu propriamente não vi gente sem máscara no ato, né? Então acho que foi bastante importante, um cuidado com aquele negócio do álcool gel, né? Tinha pessoal, parecia que tinha toque toda hora passando gel, mas eu acho importante, porque mesmo sendo ao ar livre, né? A gente via ali trechos, como tinha bastante gente, que de uma forma ou de outra tinham algum grau de aglomeração, uma proximidade maior, né? Mas eu acho que foi bastante importante porque o governo está matando mais do que a pandemia, né? Então tinha que fazer um divisor de águas aí, e eu acho que na sequência do que nós tivemos na fala do presidente, que teve panelaço, né? Foi bastante importante também. Então a rejeição está expressa, né? Esse é um governo de minoria e com uma popularidade sofrível e caindo a cada dia. No dia 31 de maio, segunda-feira, os petroleiros de Alagoas entraram em greve contra as punições que a Petrobras tem praticado. O Sindicato da Base de Alagoas informou em nota que as punições estão relacionadas, de um jeito ou de outro, ao plano da passagem de operação segura, POS, e denuncia que há falta de segurança, descumprimento de critérios criados pela própria Petrobras e que a passagem de operação segura é um plano de substituição de mão de obra especializada por terceirizados, sem treinamento adequado, ou seja, não tem nada de segura. Ao questionarem as condições apresentadas, os petroleiros de Alagoas começaram a sofrer punições, levando a categoria a deflagrar essa greve, né, Roberto? É isso, Rosa, uma situação até que a gente viu um pouco aqui no Edise, né, alguns anos atrás, em que começou-se a contratar um pessoal operador terceirizado, ensaiou-se, né, um movimento para isso, e aí o relato dos trabalhadores é que, assim, coitado, né, os terceirizados também, né, não tem culpa, né, mas os caras ficavam olhando ali por cima do computador do pessoal para tentar passar o serviço, e assim, na essência, tirar o emprego, né, do pessoal, né. É uma situação bem, bem bizarra, né? Bem triste. E é isso que está acontecendo lá em Alagoas, né? Está ocorrendo um movimento a empresa quer substituir, né, os trabalhadores. E aí, para onde vão mandar os trabalhadores, não sei. Deve ser para a rua, que eles devem imaginar. E
E aí está tendo, e tem que ter, né, um movimento de resistência, né, a isso daí. E aí o pessoal lá de Alagoas, o Sindicato Alagoas Sergipe, decretou essa greve. Eu acho que a gente começou a discutir na FNP também essa questão de fazer uma greve nacional, né, em relação a isso. Não é só o problema em Alagoas que está acontecendo, né? É o problema na própria PBio, que a gente vai aprofundar um pouco mais tarde, né, a privatização da PBio. Outros ativos, né, que já foram privatizados, a Fafem, né, lá em Sergipe, que até tem uma matéria boa, né, no site de como foi o processo da venda da Fafem, a Fafem Paraná. Então, assim, é aquela boiada, né, que o Ricardo Salles falou, que está passando, e tem que ter resistência, né? Então, assim, hoje o pessoal lá de Alagoas está em greve, mas essa greve precisa ser nacional para a gente justamente defender a empresa desses ataques privatistas, né? E assim, eu não vou dizer que é o começo, porque já foram outras bases, né? Mas assim, é um processo que se os trabalhadores não se levantarem e não lutarem contra isso, é um processo que vai continuar. E assim, para o trabalhador que está me ouvindo, daqui a pouco chega na sua base. Eu trabalho no TABG, daqui a pouco chega no TABG. E aí, eu vou começar a lutar quando chegar no TBG ou eu vou começar a lutar agora? Então, só fechando aí, fica o recado aí pro trabalhador que, assim, é a hora da gente... Para o trabalhador e para as direções sindicais também, né? Eu faço esse recado para mim e para os meus pares também, né? A gente tem que se movimentar, a gente tem que se mexer, o momento pede pressa e a gente tem que organizar uma greve nacional urgente. O site do sindicato tem um espaço especial que reúne informações sobre a campanha Petros para os conselhos deliberativo e fiscal. A votação começará no dia 14 desse mês e quem for votar por telefone já pode anotar o número 0800 721 8508. Vou repetir. 0800 721 8508. Na quarta-feira, dia 2, nós publicamos que a baixa adesão ao PP3 comprova que esse foi o pior plano já proposto pela Petrobras. Vinícius, você que é candidato a titular para o Conselho Fiscal, a luta desses representantes eleitos nessa campanha vai ser fundamental para que esse novo plano não seja implementado, né? Isso, de fato, a gente já faz essa luta, já vem fazendo essa luta ao longo desse último período aí, né? Disputando contra o pé de assassino, né? E vendo a possibilidade de minorar a facada que viria com o pé de 2018, né? Então tinha um pé de atrás do outro e a gente tinha que minorar essa facada. E isso se concretizou com o que a gente chama do NPP, né? Muitos viram que era uma facada também, né? A gente estava sendo chantageado com essa proposta que eles iam apresentar do Petros 3, que significa a liquidação dos direitos lá dos trabalhadores, né? Dos direitos de aposentadoria. A gente não ia ter a chance de cobrar aquelas pessoas, entidades que lesaram o patrimônio da Petros aderindo ao PP3. E a depender da corda no pescoço que a categoria estivesse submetida, teria uma adesão maior ao PP3 e podia ser que ele fosse viabilizado. A gente viu que a Petros abriu por 30 dias, acho que conseguiu 1.400 e poucas adesões, e depois fez uma nova abertura, que não era, vamos dizer assim, o planejamento deles. E eu acho que subiu para 1.994, que é um número bastante pequeno a partir da expectativa que eles mesmos tinham, né? Então, pode ser que nem se viabilize o PP3, e isso é uma vitória dos trabalhadores, né? Porque a gente está preservando o PPSP, o plano de benefício definido, e podendo ainda cobrar as dívidas e a responsabilização de quem lesou o plano. Então, nós ainda estamos na luta, e quem ganhar a eleição aí para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal tem muito o que fazer ainda, né? Porque a legislação é bastante frouxa, permite o que está acontecendo no momento, né? Que descontam daqueles que foram já lesados, né? Cobram paritariamente, mesmo havendo delação premiada de desvios aí de dinheiro do patrimônio da Petros, o que não deveria ser de responsabilidade dos participantes, e sim da patrocinadora.
Na quarta-feira, dia 2, foi dia de ato em frente ao edifício sede da Petrobras, em solidariedade à greve dos empregados da Petrobras Biocombustível. Eles deflagraram a greve no dia 20 de maio e lutam pelos empregos diante do processo de privatização da empresa, que já está em curso desde 2020. Na quarta-feira, dia 2, também houve forte tuitaço por conta da audiência de conciliação do Tribunal Superior de Trabalho. Nesse momento que estamos gravando o programa, tarde da sexta-feira, dia 4, a greve está suspensa na tentativa de abrir negociações com a empresa, né, Roberto? Mas é isso aí. Hoje, agora, né, daqui a pouco, vai ter audiência, né, com o TST. Então, assim, a gente pede para o pessoal ficar ligado, né, nos próximos acontecimentos, né, saber os próximos encaminhamentos, né, que o sindicato vai passar para os trabalhadores. Mas, assim, é bom a gente sempre reforçar, né, assim, é importante twittar, é importante botar no Facebook, no Insta, eu apoio a PB, eu acho que é importante. Só que eu acho que, na minha opinião, não é suficiente. Eu acho que a gente tem que fazer algo mais agressivo, digamos assim, entendeu? Eu acho que isso talvez não incomode tanto a direção da empresa e o próprio governo federal, né, que é quem orquestra, né, essa situação. Eu acho que a gente tinha que realmente partir para um movimento. A gente teve, foi semana passada, retrasada, agora eu já nem lembro. Com a pandemia, a gente perde, né, a noção de tempo um pouco. Teve um ato lá no TBG, o pessoal foi lá, é importante, só que assim, eu acho que a gente tem que evoluir para isso daí. Então, já falei um pouco, né, lá atrás da questão do pessoal lá de Alagoas, tá passando o perrengue lá, tem o pessoal da PBio, tá passando o perrengue, e eu acho que não é perrengue só dessas bases, né? Eu acho que é uma situação que impacta a todos nós, todos os petroleiros, e mais uma vez fica o recado, né? É urgente uma greve petroleira, vamos nos mobilizar. Se você entende que as direções sindicais não estão se mobilizando, pressione. Se você me vê por aí, não, né? Que eu estou saindo um pouco, só se tu me vê no mercado, que eu só estou indo no mercado. Mas me pressiona os diretores, pressiona os diretores de outros sindicatos, que é urgente essa questão da greve nacional. Senão a boiada vai passando, e aí vai passando, Rosa, bem aos pouquinhos, né? Um ativo aqui, outro ativo ali, outro ativo ali, daqui a pouco só vai ter lá no vai vender o Edizio, só vai ficar uma sala lá no centro da cidade com o presidente e o secretário. Na quarta-feira, noticiamos que a AMS, que mudou de nome e passou a se chamar Saúde Petrobras, disponibilizou em seu site relatório referente ao exercício do ano de 2019. Mas, além de atrasado, o documento apresenta contradições e evidencia que, em momento nenhum, essas medidas foram tomadas para melhorar a qualidade do atendimento do plano de saúde aos seus beneficiários. Ao contrário, revela um planejamento que beneficia somente o desempenho financeiro da Petrobras no custeamento que lhe cabe no plano de saúde. Vinícius. A gente tem visto essa postura, né, e os relatórios da Petrobras e da AMS especificamente revelam isso, né? Eles registram lá, fazem uma separação, volta e meia, dos custos entre quem é aposentado e quem é ativo. Por quê? Porque isso revela um conceito deles, né? Que eles incorporaram, né, uma coisa do mercado que é para falar de benefícios pós-emprego, como se não fosse obrigação da empresa garantir, ainda mais de uma empresa do tamanho da Petrobras, né, garantir aposentadoria e plano de saúde na hora da aposentadoria, porque ela já, vamos dizer, espremeu a laranja, já acabou a sua capacidade laboral e ela tem que garantir esses dois benefícios. E eles usam esse conceito do mercado como se não fosse obrigação das empresas garantir a manutenção da vida após utilizar essa força de trabalho para a acumulação do lucro privado, né? E a gente viu ainda, na hora que a gente participou de uma reunião com a Petrobras nessa última semana, né, em que ela estava apresentando o valor, o executado, né, em 2020. E para vocês verem, o custo da AMS como um todo caiu. E ela está querendo cobrar a relação, o déficit, entre aspas, da relação 70-30. O custo caiu de 3 bi para 2,66 bilhões, né? E ela está querendo cobrar ainda, nesse ano, mais 78 bilhões da relação 70-30 de 2020.
Então, não tem cabimento. Quando a gente se colocou essa relação 70-30 como meta, era para ser um inibidor do aumento dos custos gerais. Se os custos gerais tiveram uma queda do patamar de 11% no ano para o outro, caiu, por que ela está querendo cobrar como se fosse um déficit de 78 milhões? Não tem cabimento. E ainda, pelo que a gente está vivendo, dos descontos abusivos contra os aposentados desde janeiro, menos ainda. Considerando os reajustes que ela fez na tabela de grande risco para 2021 e 2022, menos ainda, né? E isso caiu no momento da pandemia, imagina isso. A gente achava que ia ter um aumento dos custos da AMS por causa da pandemia. Aumentou os custos hospitalares. No entanto, todos os procedimentos eletivos, as pessoas se recolheram em casa, elas não estão indo no dentista, não estão indo nas consultas regulares, né? Tem um represamento aí, a gente sabe, mas teve uma queda muito expressiva do ponto de vista econômico-financeiro, né? E a gente sabe que tem outros problemas que estão colocados, né, mas que são de ordem e de responsabilidade da gestão do senhor Cláudio Costa e Castelo Branco, né? Então, nós estamos vivendo uma contradição. A relação 70-30 era para conter um aumento explosivo de custos e a gente teve uma redução bastante expressiva dos custos. E eles ainda estão apresentando novas contas para os trabalhadores pagarem. É uma contradição. Na sexta-feira, dia 4, publicamos as várias atividades que aconteceram no Dia Nacional de Lutas, destacando os movimentos dos empregados na Petrobras Biocombustível e em Alagoas. Tem um informe geral para a gente aí, Vinícius? Isso, vamos dizer, tem a greve em si em Alagoas, né? Com uma mobilização também onde não é a greve, que foi no Tecarmo, né? E a gente teve um ato aqui no SEMPES, né? Levado pelo nosso companheiro lá, Cazuza, né? E está tendo movimentações também nas outras bases aí da FUP, né? Então, vamos dizer, a FNP está lá presente na greve de Alagoas, e nós estamos fazendo a agitação necessária para lembrar da greve da PBio, da greve de Alagoas, e estamos comemorando também o resultado da greve do metrô em São Paulo, né? Que a Justiça garantiu alguns ajustes e benefícios dele lá e não toda a pauta que o Dória queria tirar todos os direitos dos trabalhadores lá. Então, até isso, nós estamos comemorando. A gente tem que observar muito esse movimento pessoal do metrô de São Paulo. Assim, é um exemplo para todo trabalhador, a luta que eles fazem lá. Incrível. Na sexta-feira, também noticiamos que o sindicato está apurando denúncias de vazamentos ocorridos nos terminais aquaviários da Baía de Guanabara, o TABG. O óleo vazou no mar, sendo que tentativas de identificação da origem em 2 linhas de dutos acabou acarretando vários vazamentos. Roberto, 3 meses depois do vazamento, que aconteceu em março, ainda não houve comunicado nem à CIPA local, nem ao Sindipetra RJ, e muito menos foi criada uma comissão de investigação, né? Rosa, a situação assim, é bem chato, né? Porque eu mesmo sou da CIPA, eu sou membro suplente lá da CIPA, mas, enfim, sou da CIPA. E não teve aviso nenhum, né? Eu perguntei lá no grupo, eu fiquei sabendo por vocês, né, Rosa? O pessoal da empresa sindicato veio me procurar, falou do vazamento, eu não estava sabendo, né? Eu também tô liberado aqui pelo sindicato, não estou indo no terminal, então acabei não ficando sabendo. E aí que eu fui começar a correr atrás de informação, botei no grupo da CIPA, o pessoal também não sabia, no grupo lá do Zap, o pessoal não sabia. Aí o cara falou, pô, teve um vazamento lá em março. Aí eu falei, pô, tá muito longe, deve nem ser esse, mas era esse mesmo. E aí, enfim, já teve, né? Pelo que eu fiquei sabendo, ó, já teve comissão de investigação, só que, quer dizer, teve comissão de investigação, não teve CIPA nem sindicato, né? Então, que comissão de investigação é essa, né? Eu desconheço, de repente tem outro nome isso daí, né? E, enfim, é muito complicado o pessoal, né, que tá atuando mais presencialmente, né, do sindicato já chegou a falar isso com o gerente.
Realmente, eu não sei se vai haver uma outra investigação. Acho que, na minha opinião, deveria ter. Mas, enfim, vamos ver o que a Transpetro vai colocar para a gente, né? E, assim, é complicado. Cabe também ao sindicato fazer as denúncias cabíveis, né, para os órgãos competentes, porque, enfim, isso daí fere, né? Além enfim, não comunicar o acidente, né? Nosso acordo coletivo de trabalho prevê, né, a questão da comissão de investigação e eles estão descumprindo, né, fazendo isso daí na encolha. E a gente sabe, né, que as comissões, quando tem a participação do sindicato, né, já existe uma pressão enorme para mudar os relatórios ou amenizar os fatos, né? Imagina sem o sindicato, o que não deve não devem colocar nesses relatórios, né? O Sindipetro RJ presta solidariedade a Alessandro Trindade, diretor do Sindipetro Norte Fluminense, que foi demitido de forma sumária por ter distribuído material em local não utilizado pela Petrobras em Itaguaí. O Sindipetro RJ manifesta repúdio de forma veemente a mais esse arbítrio da hierarquia bolsonarista na empresa. Vinícius. É incrível, né, gente? A pessoa foi levar mantimentos para quem está passando fome e foi punida porque a ocupação é num território da Petrobras, né? Então, a gente está em solidariedade aí ao companheiro que foi demitido de forma arbitrária nesse sentido, né? Ou ao Alessandro, que é diretor do NF, porque ele estava fazendo igual a gente faz aqui no Rio, tinha uma campanha de solidariedade, e ele aproveitou essa campanha e designou esse local, né, e foi lá atender a fome e o sofrimento das pessoas. A Petrobras não está querendo que os sindicatos cumpram sua função também nesse sentido, né, de solidariedade às pessoas. Não quer que os trabalhadores tenham solidariedade com trabalhadores que estão numa situação de desespero, sem casa e sem comida. Eu falo alguns programas, né, que assim, o Bolsonaro, acho que ele é uma das piores pessoas do mundo, né, atualmente, assim, é o cara mais abominável aí que temos. Mas, assim, não é defendendo o Bolsonaro, não, mas, assim, por exemplo, a demissão do Alessandro Bolsonaro não tem muito a ver com isso, assim, ele é o perverso, ele é o chefe perverso, mas ele só funciona porque tem os capitães do mato por baixo ali que fazem o trabalho operacional dele, né? Porque assim, o Bolsonaro não ficou nem sabendo disso. Mas tem esses capitães do mato que sei lá, às vezes são tão perversos quanto esse genocida, né? Então, assim, é bom ressaltar isso, né? Porque a gente fica botando muito. O Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. Eu não gosto disso, a empresa faz isso, a empresa faz aquilo, a empresa não faz nada, a empresa não existe. O que existe são pessoas que fazem, são pessoas que fazem outras pessoas sofrerem, né? Eu acho que a gente tem que apontar o dedo para as pessoas, isso aí a gente não pode passar a mão na cabeça das pessoas e falar que foi a empresa que demitiu, não. Alguém é responsável pela demissão dele. A gente tem que apontar isso. E vou só levantar um caso que assim, é um pouco semelhante, um problema de TABG crônico que acontece em relação aos gatos, né? Que assim, tem uma população de gatos lá no TABG, isso daí não vou dizer um problema, mas é uma situação histórica lá, que assim, entra gerente, passa gerente, a situação acaba não se resolvendo muito. E assim, teve uns mal-entendidos aí, por enquanto vai ficar só no mal-entendido aqui a matéria, né? A gente ainda está correndo atrás dessa situação, mas teve uns mal-entendidos aí que estavam proibindo de dar comida para o gato. Ordem gerencial falando que não poderia dar comida para o gato, aí depois outro gerente falou que não era bem assim que podia dar. Então, assim, o sindicato está no calcanhar, né, nessa situação aí. Assim, não quero comparar gato com um ser humano, né? Mas, enfim, ninguém merece sofrer, nenhum ser vivo merece sofrer. Roberto, e teve aquela também, né? Que a gente até comentou aqui no giro, de que também não podia compartilhar comida também com os terceirizados, né? Lembra? Tem isso! Vigilantes, não foi? Tem isso! A história dos vigilantes? Tinha o fiscal, foi? O fiscal de grife, o cara ficava na câmera lá no centro da cidade, parece, olhando se o operador dava o bife por vigilante. É ridículo. Então, assim, eu odeio o Bolsonaro. O Bolsonaro é um dos piores caras do mundo. Mas esses caras também são muito ruins, entendeu? O cara que fica olhando o operador dar um bife pro vigilante.
É o cara que fica olhando o trabalhador dar uma comida para o gato, que o gato vai fazer o quê? Vai deixar o gato morrer de fome? É essa a solução que eles têm para dar? Então, assim, por enquanto fica só nessa chamada aí. E assim, o sindicato está no encalço dessa situação. Se tiver algum problema de não poder dar comida para os gatos, que assim, teve a ordem, mas aí o pessoal desenrolou e deu. A questão é essa. Mas se o pessoal tensionar com isso daí, aí a gente vai fazer denúncia, a gente vai fazer barulho, vai chamar a Sociedade Protetora dos Animais, a gente vai botar a boca no trombone aí. Só para complementar, gente, e eu acho que o Roberto está certo, a gente volta e meia está tomando esse cuidado, né, de não falar que a Petrobras fez. A direção nomeada, o gerente da área determinou tal coisa, né, porque não a entidade, né, não revela o conteúdo geral da Petrobras. Né? Nós somos Petrobras e nós não fizemos isso, não somos a favor dos abusos, dos arbítrios, né? E a gente tem que ter cuidado nesse falar, né? E é bastante importante também isso, né? Que não é o Bolsonaro, mas é o espírito do Bolsonaro que está emulado, né, nesses senhores, né? Toda a maldade, o discurso dele cria esse espaço de liberdade e arbítrio contra todo mundo. Então, tem o chefete aqui que está vinculado a esse espírito pequeno, né, no tratamento com as pessoas, de modo geral, e a gente vê isso se refletir aqui. O discurso político dele se refletir em cada local de trabalho, também nas outras estatais, né, na polícia, no policial da esquina, que é bolsonarista, e a gente sabe que muitos não são, graças a Deus, né, porque senão a gente estava perdido. Então, tem um lado, né, que a gente tem que nos policiar para não ficar colocando como se a entidade fizesse alguma coisa. Tem muita gente que tem que ter nome e CPF aí falado e denunciado. Com um presidente desse, acaba que essas pessoas ficam empoderadas, né? Mas é isso aí, a Petrobras é uma outra conversa. Vamos então à agenda semanal. Temos a plenária dos movimentos sociais na terça-feira, dia 8, e é importante a presença de todos e todas, porque está sendo construído dia 19 de junho pelo Fora Bolsonaro. Chegamos então ao final do nosso programa hoje. Eu peço aos diretores que façam um encerramento, se despedindo dos ouvintes. Roberto Santos. Rosa, agradecer ao povo aí que ouviu, pedir para compartilhar, aquele mesmo papo sempre, né? Compartilha, divulga aí. É importante nesse período de pandemia. O podcast Giro Semanal, os nossos outros programas, são a maneira do sindicato estar falando com a categoria. Só queria fazer um comentário breve de uma notícia que está saindo agora, né? A questão da Copa América, né? Estão querendo organizar a Copa América no Brasil e tá dando um quiprocó aí, né? E o Neymar, que já foi até um personagem aqui do Giro Semanal, né? Que é um bolsominion aí de carteirinha, mas de vez em quando ele faz umas coisas interessantes, né? Não estou falando de drible, gol, não. Teve aquele episódio do racismo lá, que acho que ele liderou, né, a questão do não entrar em campo por causa do hábito racista. Enfim, acho que a gente tem que pegar as coisas boas, né, mesmo dos piores personagens, né? É uma demonstração ali de luta, né, de empoderamento, né, do trabalhador. Não, quem joga bola é jogador. Se a gente não quiser entrar em campo, não tem jogo. Achei aquilo ali incrível. E os jogadores estão meio que se recusando a jogar a Copa América aí. O Tite deu umas entrevistas aí, meio atravessada. É bom a gente ficar de olho aí, é um movimento que eu acho que, apesar dos personagens aí que estão protagonizando, acho que vale a pena a gente tirar algumas lições. Vinícius. Eu acho que as reações dos trabalhadores pelo Brasil e pelo mundo, né? A gente está vendo as manifestações pelo mundo contra o impostaço, né? Todos os absurdos que a gente tem visto os governos colocarem todas as contas contra os trabalhadores. Nós estamos vendo reação também dentro da Petrobras, estamos vendo movimentações em outras estatais, né? Em outras empresas, né? Privadas também. Então, a classe trabalhadora tem que se mover contra os ataques que estão colocados. Na pandemia é bastante mais difícil, nós temos que tomar muito mais cuidados, né? Para não ir na onda do Bolsonaro negacionista e de outros que estão nessa mesma linha. Mas nós temos que ver quais são as oportunidades. E uma greve nacional sanitária seria fortíssimo nesse momento, né? E a gente não ficaria também exposto. É mais fácil, vamos dizer assim,
fazer essa greve agora, porque ela defende a nossa vida, né, e vai defender também os nossos direitos e a própria soberania do país, defendendo as estatais que estão sendo privatizadas nesse momento e entregues a preço de banana. É isso. Como o Roberto falou, compartilhe os nossos materiais para ele chegar mais longe e para mais gente entender o que acontece com o país e com a Petrobras. É isso aí. Eu aproveito para deixar aqui a minha saudação ao povo colombiano, né, que está em rua, está em luta. Já fez um mês, essa semana, que eles saíram às ruas lá, né, contestando toda a ditadura, né, imposta pelo Duque. Eu agradeço a audiência, agradeço a presença dos diretores Roberto Santos e Vinícius Camargo. Convido vocês a compartilharem o programa. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.